Em meio à correria da vida, muitos acabam se afastando daquilo que tem de mais precioso. O que é? O amor. No programa hoje, Madrugada com Deus, deste sábado, vamos refletir sobre como não permitir que as pressões do dia a dia endureçam o nosso coração. Você aceita? Você aceita? Diante de tanta correria, de tanta dificuldade, acabamos nos afastando daquilo que nos dá maior condição de melhorar em tudo, o amor. E ficamos insensíveis, endurecidos de coração, devido a enxergar tantas coisas ruins, o coração vai ficando endurecido, perdendo a sensibilidade, perdendo o amor pelo próximo. Vamos refletir sobre isso? Fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Obrigado pela sua presença. Eu fiz um convite. Vamos refletir como é que nós estamos agindo, deixando que a rotina acabe tirando de nós a nossa sensibilidade, tirando de nós aquilo que é de mais rico, o amor. O amor não é simplesmente replicar aquilo que recebemos daqueles que nos amam. O amor é se importar com as necessidades das pessoas com quem nós convivemos. Isto é amor. Eu posso não amar uma pessoa como eu amo o meu filho, mas se eu me importar com as necessidades dele, aquele ser, daquela pessoa, eu estarei amando. Agora, se eu não me importo com o que a pessoa está passando, eu estou simplesmente gelando o meu coração. Estou deixando o meu coração virar uma rocha, uma pedra. A rotina faz isso com muitas pessoas. Será que não fez isso contigo, não? Será? Por isso que o Madrugada com Deus, ele permite a pessoa que deseja, parar para refletir sobre ela mesma. Normalmente nós desejamos melhorar. Normalmente desejamos, sim, fazer de uma vida melhor. Mas para que a minha vida seja melhor, fundamental é que eu melhore na ação da vida. Eu quero melhorar o meu financeiro. Mas para isso eu preciso melhorar como eu lido com a minha finança, não é? Não é mesmo? Eu quero melhorar o relacionamento em casa, Júlio. O meu relacionamento familiar está uma guerra. Então eu tenho que melhorar a minha postura diante do meu relacionamento. Não posso querer que ele melhore esperando a melhora da pessoa. Não, eu tenho que melhorar. Porque eu quero uma vida melhor, eu quero um relacionamento melhor, então eu quero melhorar. Percebe que, na maioria das vezes, nós queremos algo melhor esperando que o outro mude? Por exemplo, eu quero melhorar o meu lucro, então eu quero que o meu chefe me dê um aumento. Então eu espero um aumento do meu chefe. Ora, e por que eu não aumentar a minha produtividade? Júlio, não adianta, isso é loucura, ele não está nem aí, eles não veem. Então, não há nada que passe despercebido, não. Se você melhora a sua produtividade, não seja imediatista também, né? Você melhora hoje e já quer que amanhã tenha reconhecimento? Não, melhore a cada dia que você melhorar, você estará sim melhorando ou proporcionando o seu chefe de enxergar a sua melhora e dar o aumento que tanto deseja. É fundamental, gente, que recuperemos o amor em tudo o que fazemos. É fundamental. Não há como ter algo melhor se eu não melhorar nas ações. De como melhorar nas ações? Me diz. Se eu não tiver amor pelo aquilo que eu estou fazendo.
Cara, não tem como, sinceramente, eu não vejo como alguém profissionalmente melhorar se ele fizer a profissão dele, se ele exercer a profissão dele sem amor. Eu não vejo como. Gente, não tem comida mais saborosa do que a mãe, e pode ser a comida da mãe, e pode ser uma coisa simples, mas é tão saborosa. Por quê? Porque tem amor. A espiritualidade está nos convidando diuturnamente para exercer esse amor, para praticar esse amor. Sem dúvida, sem dúvida. Você aceita esse convite? Por que não exercitar o amor diariamente? Por isso, nós pedimos aqui, fale para as pessoas que você ama o quanto que esse amor você tem no coração. Os Espíritos nos pedem que pelo menos 7 vezes por dia diga: eu te amo. Acordou, te amo, vida. Acordou, te amo, sol. Acordou, te amo, espelho. Exerça o seu amor, exercite o seu amor, tá bom? Quem vai nos falar sobre isso é a Yasmin, um espírito muito amoroso. Então eu te convido para fazer uma prece e ouvir a espiritualidade. Vamos? Vamos fazer a prece de Caritas. Amo essa prece. Você gosta? E aí, você gosta dessa prece? Eu amo essa prece. Eu amo rezar. Eu gosto de rezar. Eu gosto de abrir o meu coração a Deus, porque este eu posso confiar, não é? Então eu abro o meu coração com toda a segurança. Essa prece é para você. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém.
Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa prece é bonita, não é? É muito bonita. Mas eu convido a você a refletir cada palavra contida nesta prece, tá? Para que não fique apenas como uma prece bonita, mas uma prece que te esquente a alma, que esquente o teu coração, para que o teu coração quente possa quebrar o gelo, fazendo com que você seja sensível às necessidades das pessoas, principalmente as mais próximas. Estas mais próximas de nós são almas que nos comprometemos a, de alguma forma, ajudá-las a tornar-se melhor. Olha, eu não estou falando apenas dos nossos filhos, não, tá? Nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges. Não! Eu estou falando de todas as pessoas que nós podemos conviver, compartilhar a nossa energia, compartilhar a nossa presença. Então, faça-se útil a estas pessoas. Seja um vizinho, seja um amigo, seja um colega, seja uma pessoa de, eu conheci ali, ou eu de vista, mas que todas as pessoas com quem você convive, faça você a diferença na vida dela. Faça. Seja simpático, seja alegre, seja contagiante, vai. Mas como, Júlio, se eu não estou bem? Então, quem quer ficar bem tem que aplicar o bem. Se quer um sorriso, dê um sorriso. Se quer felicidade, proporcione. É a lei da reciprocidade. Meu Deus, criação do perfeito Deus, para que esta lei cumprida te beneficie. Bem, vamos lá, vamos ouvir a nossa irmã Yasmin. A palavra é agora da espiritualidade. Eu gostaria que cada um de vocês lembrasse que ser humano fomos feitos para amar. Quando Jesus manda um feto para a terra, o primeiro órgão que se forma é o coração. O coração representa o amor de Deus por todos. Então, o ser humano é cheio de amor. A essência do amor está em cada um de vocês, em cada um de nós. Então, sempre lembre, eu sou feito para amar. Quando eu estava no ventre de minha madre, o primeiro órgão que se formou foi meu coração. Então, a minha essência é o amor. Não deixe, como disse os irmãos, que o dia a dia, que as dificuldades endureça o coração de cada um de vocês. Pratiquem o amor quando deixarem uma pessoa com necessidade especial passar em tua frente em uma fila. Quando tu estiver na sua correria do dia a dia, pratique a gentileza. Isto é amor em movimento. Então esteja sempre praticando esse amor. Quando olhar para uma criança, lembra que ali está a essência do amor. Por que será que Jesus escolheu começarmos todos nós pelo nosso coração? Pensamos, refletimos e todos verão que o pior ser humano, ele foi feito de amor. Ele também começou pelo coração. Pratiquem o amor todos os dias.
E lembre que você também tem um coração. A essência de nós todos é o amor. Que o amor de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus, do teu anjo guardião, se faça presente, não somente neste mês, mas que este mês seja o começo de uma eterna jornada, praticando, vivenciando o amor de Cristo todos os dias. Salve Jesus! Obrigado, Yasmin, muitíssimo obrigado por nos fazer sempre lembrar do poder do amor. Sempre estar lembrando que é o amor que vai dissolvendo todo o mal, que vai eliminando todas as chagas, que vai quebrando todas as barreiras, que vai nos possibilitando alcançar cada vez mais em nossa vida. Obrigado, Yasmin. Obrigado. Hoje é sábado. Na Casa de Maria, muita atividade. Hoje, atendimento em Ribeirão Preto, em Caxias do Sul, atendimento no Santuário Saracali, atendimento em Uberlândia, Triângulo Mineiro, atendimento em São Paulo em 2 períodos. Esteja conosco, esteja conosco. Nós desejamos estar com você. E você? Se desejar, a Casa de Maria está de portas abertas. Basta você desejar entrar. Tá certo? Vamos estudar o Livro dos Espíritos? A questão hoje é a 160. O Livro dos Espíritos é um apanhado de perguntas feitas por Allan Kardec e as respostas trazidas do mundo espiritual para estudo daquele que quer aprender cada vez mais. A pergunta é a seguinte: o Espírito encontra as pessoas que conheceu na Terra assim que ele morre? E aí, o que é que você acha? Parente seu morreu, desencarnou, você foi ao velório dele, sentiu muito, mas se despediu. E aí, ele encontrou os outros parentes seu, dele, que já tinha desencarnado? Vamos à resposta do mundo espiritual? Vamos? Sim, principalmente aqueles com quem tenha carinho e afinidade. Muitas vezes os espíritos vêm recebê-los e ajudá-los na passagem. Ele também pode reencontrar pessoas que conheceu e não via há muito tempo. Além de ver tanto os espíritos, quer dizer, tanto os que estão desencarnados, quanto os que ainda estão vivos. Está aí. Uma pessoa, ao desencarnar, ela continua vendo os parentes encarnados, mas também começa a ver os parentes que já desencarnaram, que vêm receber. Sabe, quando a pessoa, e eu conheço muito, já conheci muito e conheço muitos daqueles que, antes de desencarnar, já nesse processo de desligamento do corpo, relata que sonhou com o pai e a mãe que já tinham desencarnado, ou até diz, olha, ele esteve aqui. E aí os encarnados têm aquilo como ilusão de uma mente que está doente. Não, é uma mente que está se libertando da prisão carnal. E aí ela começa a relatar, você viu, tal pessoa veio me visitar. Você viu? Aí os parentes falam, poxa, mas essa pessoa já morreu. Ih, caramba, tá ficando doidinho. Não, não tá não. Não tá ficando doida não. Só está se desconectando da família encarnada para se conectar com a família desencarnada. Bem, vamos estudar a Bíblia? Eu convido a você, nesse instante, para ouvir nosso amigo, nosso irmão Paulo de Moraes, Conhecendo os Apóstolos, com nosso amigo Paulo de Moraes. Bom, meus amigos, estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo a respeito dos apóstolos de Jesus. E como terminamos esta série daqueles 12
ditos principais, ali, os 12 discípulos de Jesus, que praticamente acompanharam Jesus durante todo o seu ministério terreno, nós vamos agora ampliando o nosso estudo a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos conhecer um pouco das atividades daquele que foi antes um perseguidor ferrenho de Jesus, na pessoa dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e se tornou no grande apóstolo Paulo, aquele que levou o evangelho do Cristo, pode-se dizer, a todos os povos. Porque se não fosse o trabalho deste apóstolo, muito provavelmente nós não estaríamos aqui hoje conversando, né? Mas vamos lá. São Paulo, como é conhecido, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, e chamava-se Saulo. Foi convertido pela visão de Jesus ressuscitado. Teólogo e autor de textos do Novo Testamento. Foi condenado à morte e decapitado. Seu dia é celebrado em 29 de junho. Cognominado Apóstolo dos Gentios, foi o maior vulto da igreja primitiva. Era israelita da tribo de Benjamim e também fariseu. Era cidadão romano por ter nascido em Tarso. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. De perseguidor dos cristãos, passou a ser pregador do evangelho a partir da sua conversão. Vocês sabem que a conversão de Saulo se deu ali às portas de Damasco, para onde ele se dirigia para capturar alguns que eram seguidores do caminho, como era conhecido o cristianismo nessa época. E depois da sua conversão, dali de Damasco, Saulo se dirigiu para a Arábia. E voltando a Damasco, teve de fugir. Em Jerusalém, os cristãos tinham receio dele. Já pensou? Situação? Aquele homem que vivia perseguindo os discípulos, de repente quer se juntar a eles como se um deles fora? Pensa na situação. Será que se acontecesse isso nos dias atuais, na sua vida, você aceitaria essa pessoa no seu meio, sabendo ou imaginando que ela estivesse fazendo aquilo apenas para dar o bote? Então, os discípulos em Jerusalém ficaram com receio dele. Entretanto, Barnabé o levou aos apóstolos, e ali ele foi enviado a Tarso, e depois Barnabé o levou a Antioquia da Síria. Com vários companheiros, Paulo realizou 3 viagens missionárias. 3. Em Jerusalém, ele enfrentou a fúria dos opositores, indo parar em Cesareia, onde compareceu perante Félix, Festo e Herodes Agripa. Herodes Agripa II, tá? Tendo apelado para o imperador, viajou para Roma, onde permaneceu preso durante 2 anos. Ali escreveu algumas de suas cartas, as chamadas Epístolas de Paulo. Diz a tradição que ele foi libertado e realizou vários trabalhos missionários por mais 3 anos. Aí
novamente foi preso e executado em Roma, provavelmente no ano 67 depois do Cristo, já no tempo do imperador Nero. O nome Paulo significa pequeno, já Saulo significa pedido a Deus. E no livro Atos dos Apóstolos, nós podemos ler no capítulo 13, versículo 9, estas palavras: Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, etc. Este é o momento que há na Bíblia o registro da mudança do nome de Saulo para Paulo. Embora Paulo tenha sido sempre o nome dele, e ele usava ambos os nomes, tanto Saulo quanto Paulo. Saulo era nome judaico e Paulo, nome do cidadão romano. E aí, por proposta de Barnabé, que sugeria que ele trocasse de nome para evitar aquelas recordações não tão gratas, né, do perseguidor, e aí Saulo dizendo, não, eu quero continuar assim porque eu quero que todos saibam que eu mudei. E o Barnabé insistindo, né, na mudança de nome. Aí ele falou, tá bem, então, já que é assim, a partir de hoje, então, eu passo a ser conhecido como Paulo, deixando o nome Saulo no passado. E Paulo, ele utilizava em algumas ocasiões apenas, até então, né, porque quando precisava mostrar que era um cidadão romano. E Saulo era mais utilizado por causa do convívio ali na presença dos judeus. A partir desse ponto, o narrador de Atos dos Apóstolos, que é São Lucas, deixa de chamar Paulo de Saulo. Por essa razão, alguns entendem que o apóstolo trocara de nome, mas, como já falamos, não é bem assim. E no próximo episódio, nós vamos tratar mais a respeito deste ponto, tá bem? Então, aguenta aí a curiosidade de vocês, né? E nós vamos tratar disso com bastante calma. Só para não deixar de comentar, o versículo fala como se o apóstolo ali enfrentasse Elimas, o mágico. Esse versículo que nós citamos aqui, que se lhe opunha. Então, Elimas opunha-se a Saulo naquele momento. Havia uma discussão, um debate entre Saulo e o mágico Elimas, que estavam diante do procônsul Sérgio Paulo, este também citado no livro Paulo e Estevão, livro de Emmanuel na psicografia do Chico Xavier. Tá certo? Então, ali, naquele embate, é que o evangelista Lucas, também evangelista, narrador dos Atos dos Apóstolos, diz que Saulo, também chamado Paulo, foi ali naquele embate, né, de Saulo, ou Paulo, com o mágico Elimas, que estava ali conquistando a confiança do procônsul Sérgio Paulo, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui aquela pausa, né, nessa nossa conversa, e no próximo programa nós falaremos mais ainda sobre esse apóstolo Paulo, que é o grande inspirador do Estado bandeirante no Brasil,
Estado bandeirante é o estado de São Paulo, estado que foi dedicado a esse personagem da nossa história. Tá certo? Então, aquele fraternal abraço a todos vocês. Poxa, Paulo de Moraes, muitíssimo obrigado, muitíssimo mesmo. E aí, dê a sua opinião, você gosta de estudar a Bíblia? Gosta? Você gosta aí da forma em que Paulo de Moraes compartilha os seus estudos bíblicos conosco? Eu posso dar minha opinião, eu gosto, mas gosto mesmo. Gosto muito porque aprendo e a Bíblia tem muito, mas muito a ensinar à humanidade como agir humanamente. Ora, se nós somos seres humanos, precisamos aprender a agir humanamente um com os outros. Isso chama-se amor. Isso chama-se amor. É preciso exercer o amor. E aí eu pergunto, quantas vezes hoje você já disse que ama? Quantas? Quantas vezes? Não deixa de dizer não, tá bom? Que essa reflexão possa ter despertado em você lembranças boas e que faça com que o seu amor possa se expandir cada vez mais. Esse é o nosso desejo, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Bom sábado para você. Procure exercer a sua religiosidade, procure amar a todos, procure ser útil às pessoas. Obrigado mesmo e convido a você, ajude esta casa. Não é fácil manter todo esse trabalho não, viu? Vocês não têm noção o quanto de dificuldade a Casa de Maria enfrenta. Estamos aqui com grandes projetos para ajudar cada vez mais pessoas, mas as dificuldades aumentam, tanto quanto aumenta o trabalho de caridade. Então nos ajude mesmo. Pedimos cimento, areia, pedra, pedimos ferro, blocos, para dar seguimento a tudo que a espiritualidade nos orienta a realizar. Então nos ajude. A Casa de Maria te convida a fazer parte. Se assim você sentiu no seu coração, nos ajude, faça parte desse trabalho. Dentro das suas condições, nos ajude. Tá aí, obra lá no Santuário de Saracali, obra em Caxias do Sul, obra aqui em São Paulo. Nos ajude, dentro das suas condições. E de antemão eu te agradeço muito, muitíssimo obrigado, tá bom? Bom sábado para você. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.